Ricardo, começando mais um Carreira em Foco e hoje a gente está com a presença de um professor super especial aqui da casa, o professor Ricardo Manuel. Ricardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Primeiro eu queria te dizer que, infelizmente, a professora Mônica não pôde estar aqui com a gente hoje, mas para mim foi uma honra muito grande, porque eu pude estar aqui e conversar um pouquinho com você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Cruvinel, eu que agradeço o convite e eu fiquei muito honrado. E eu tenho certeza que, embora a professora Mônica vá fazer muita falta, você será um excelente interlocutor. Muito obrigado. E, Ricardo, o Carreira em Foco ele tem um objetivo que eu acho que é muito essencial, principalmente para o estudante do direito, que o nosso objetivo é dar um norte para essas pessoas, é dar um panorama do que é a profissão, dos desafios, das possibilidades, das eventualidades, das questões que acontecem que às vezes a gente não espera, mas que acontecem na nossa vida. E o que a gente queria abordar nesse primeiro episódio, porque é isso, gente, vocês já estão sabendo, que nessa temporada do Carreira em Foco a gente tem 2 episódios por semana. Esse aqui é um pouquinho mais pessoal, para a gente saber os motivos que levaram o Ricardo e todas as pessoas que passam por aqui a escolher o curso do Direito. E é isso que eu queria saber, Ricardo, por que o Direito para você? Cruvinel, é algo curioso, porque eu acho que tem um lado de inércia e um lado de encontro. Porque o meu pai, ele é da área do direito, né? Ele é magistrado de carreira. E a minha mãe, a primeira graduação dela foi em letras e depois ela fez direito quando eu, assim, era criança para adolescente. Sim. Então eu via ela estudando, né? Então quando eu estava lá no final do meu ensino médio, eu achei, quase que por inércia, falar, vou fazer direito também. E por outro lado, acabei me encontrando também nessa área, né? E em algum momento, Ricardo, você sentiu uma pressão familiar? Tipo, seu pai já era um magistrado de carreira, o que para alguns Sim. é o auge da profissão. Não, eu diria que pressão não, assim, influência não é pressão, não é? Sim. Eu acho que quando eu fui fazer vestibular, eu estava em dúvida entre 4 carreiras super parecidas. Eu estava em dúvida entre direito, economia, medicina e carreira militar. Você vê que são muito próximas. Totalmente similares. Então, o que pesou, efetivamente, eu acho que foi a influência, né? A influência dos meus pais, mas em momento algum pressão. Eu acho que, embora eu realmente, assim, eu cheguei a fazer um concurso para o SPSEX, Sim. que é para ingresso Na carreira militar. na carreira militar. Ainda bem que eu não fui aprovado, eu seria um péssimo militar. Mas, Mas um teste físico, talvez? Não, eu não passei na prova mesmo. Ok. Mas eu acho que no final das contas a influência pesou, né? Eu acho que eu via os meus pais, eu os admirava e os admiro muito, e isso acabou pesando, né? Minha mãe também, posteriormente, ela é funcionária concursada do Tribunal de Justiça, e eu acho que no final das contas, olhando-os, né, e vendo, assim, que... As realizações profissionais. Exato. E tendo aquilo, podendo ver isso de forma mais concreta, acabou pesando mais. Ricardo, e no momento da escolha, tenho certeza que é o direito, ou então estou indo para o direito e acabo me encontrando ali. Eu esqueci de falar que você é um filho da casa, você Sim. fez faculdade na Milton Campos. Como foi estudar aqui? Como foi o desenvolver no curso? Como foi cursar e se apaixonar pelo direito aqui na Milton Campos? Foi um processo. Eu acho que, eu me lembro no meu primeiro ano que foi um ano árduo. Até, eu acho que você entrar na racionalidade do direito, você conseguir pensar como direito. Então, eu fui talvez um dos poucos alunos que nunca tomou uma especial. Em compensação, a minha média era em torno de 7. Okay. Então, um aluno mediano. Mas eu acho que, talvez, muito por conta dessa... Eu não vou nem dizer o primeiro ano, mas talvez os 2 primeiros anos. Para mim, foram anos muito difíceis. Assim, até eu conseguir compreender. Então eu tinha dificuldade em desempenho em provas, evidentemente, o que refletia uma dificuldade anterior, né? Então, e eu me lembro, assim, eu sempre falo para os meus alunos, assim, a dificuldade que é você ler e entender a lei quando você está no primeiro ano, porque você lê e você não entende. E depois você volta para revisitar, por exemplo, os artigos da parte geral do Código Civil,
Aquilo no fica último tão claro, ano, né? fica é evidente ali. Você fala assim, gente, como é que eu li e não entendia? Eu acho que esse processo, assim, eu senti muito. E a questão, eu acho interessante quando você fala isso, dos estágios também são muito importantes, pelo menos a minha concepção, para te dar esse desenvolvimento jurídico. Às vezes, uma matéria que você faz, você acha muito difícil na faculdade, quando você vai ver na prática, muitas vezes em um estágio, Uhum. ela é muito mais simples do que você imaginava que seria. O processo civil, a gente vê muito disso, né? Na faculdade é um bicho de 7 cabeças e na prática é algo Sim. que você lida no dia a dia. Não, teoria do processo, teoria geral do processo, que na minha época era introdução ao direito processual, qualquer coisa do gênero, não me lembro, IEP. Era uma matéria dificílima. Dificílimo. Eu Aquilo tive não muita entrava dificuldade. na minha cabeça de jeito nenhum. Eu li o livro Teoria Geral do Processo da professora Ada Pellegrini, assim, não sei quantas vezes eu não entendia. Em um determinado momento eu passei a entender, né? Mas isso é muito interessante. A gente vê esse processo de um aluno que às vezes entrou na faculdade por, como você disse, uma influência muito grande, não uma obrigação, Uhum. mas esse estar quase nato na pessoa. Ah, meu pai é da área, minha mãe também são realizados na profissão, vou seguir esse caminho. Depois se descobre no curso, mas não com a facilidade que muitas vezes a gente acha que vai ser. Mostrando que desde o início vai ter desafios, né, Ricardo? Não é algo natural, né? Acho que Exato. poucas coisas são naturais na vida. Que a gente vai desenvolver, vai Sim. ser bem sucedido naquilo de cara, né? Gente, é tudo um processo. E até para aprender o direito já é logo de cara na própria faculdade. Ricardo, uma questão que eu acho muito interessante a gente pontuar aqui é o seguinte: pai e mãe no direito, escolheu o direito, mas se formou, saiu da faculdade. Você acha que a dificuldade no mercado de trabalho é a mesma, tanto para alguém que já tem um background profissional familiar e para alguém que não tem nada? Cruvinel, é difícil a gente pensar, assim, a minha vida é o que ela é, né? Sim. Eu nunca vivi outra vida. Exatamente. O que eu posso dizer é que você tem facilitadores, sem dúvida, porque você tem pais que estão no meio. Mas, por outro lado, eu encarei um dificultador especial porque a minha família não é de Minas. Só o meu núcleo familiar. Minha família é toda do estado de São Paulo. Eu, inclusive, nasci no estado de São Paulo. Sou mineiro, mas nasci, embora tenha nascido no estado de São Paulo. É mineiro de alma e de coração. Naturalizado. Naturalizado também, ok. Mas... Então, assim, eu não tinha uma rede familiar, por exemplo, um primo que tem uma empresa, uma prima que toca uma farmácia, sabe? Assim, eu não tinha essa rede de indicações e de clientes. Talvez até tivesse, mas não aqui, não em Minas, né? Exato. Então, não tinha, né? Exato. Porque a minha base era aqui. Então, isso foi um dificultador, porque eu não tinha um tio como escritório, qualquer coisa. Meus pais são servidores públicos e fizeram a vida como servidores públicos, né? E, com isso, eles não têm uma rede de contatos, por exemplo, fora do serviço público. Sim. Então, existem facilitadores de você ser filho de um magistrado? Evidente que sim, né? Eu tive uma ótima condição socioeconômica a minha vida toda, né? Estabilidade que talvez... estabilidade que ninguém teria. Sempre tive e tenho o apoio dos meus pais. Mas, por outro lado, montar um escritório, ter um escritório... Eu trabalhei durante um tempo, né, para uma advogada que tem um carinho enorme por ela, mas eu não trabalhei para grandes escritórios, não fiz carreira em escritórios. Sim. Eu sempre optei por manter o meu escritório, né? Assim, manter a minha carteira de clientes, etc. Então, isso foi difícil. Essa foi a parte mais laboriosa, eu diria, depois que eu me formei. Porque, de novo, né, a gente não tinha uma rede de relações ampla aqui em Minas. Em especial fora do serviço público, né, que é onde estão os clientes. Exatamente. O setor privado, né, que vai trazer o benefício para o advogado, querendo ou não. Sim. E, Ricardo, hoje em dia a gente tem alguns termos que, não só no mundo do direito, mas que ficaram populares em todas as profissões. Um deles é o networking. Hoje em dia todo mundo fala sobre essas conexões, esses contatos, essa verdade, a nossa antiga agendinha, né, que os nossos pais tinham, né?
E eu te pergunto isso, você acha que hoje esse networking, essa habilidade de comunicação é essencial para o sucesso profissional? Eu não digo no direito, mas em todas as áreas, né? Assim, invariavelmente você precisa de trabalhar com pessoas. Ninguém trabalha sozinho, né? Então, você precisa, por exemplo, para desempenhar uma função, seja como engenheiro, né? Você vai executar uma obra que foi contratada por alguém. Sim. Um médico atende um paciente, né? E se ele for um médico pesquisador, ele vai desenvolver a pesquisa através de casos clínicos. Então, nós do direito, a gente trabalha com pessoas. A prestação jurisdicional, no final das contas, ela visa com todas as... E eu falo da prestação jurisdicional porque a minha advocacia é basicamente contenciosa, né? Então é da onde eu parto. Sim. A prestação jurisdicional, ela pressupõe o jurisdicionado, mas ela pressupõe todos os atores que estão no processo. Então, é crucial, assim, tanto conhecer pessoas quanto saber lidar com pessoas. São algumas capacidades e alguns talentos que estão até além da faculdade, né? Que a gente Sem tem que dúvida. aprender a desenvolver no nosso dia a dia. Porque lidar com números, lidar com o próprio direito, com a lei fria, eu acho que isso é o mais simples da profissão. Mas essas habilidades de se comunicar, de se comportar, de saber os Lidar com o lugares outro. para estar, lidar com o outro, liderar, são questões de fato que são necessárias e, digo, fundamentais, talvez, para qualquer área quando a gente fala de sucesso profissional. Ricardo, voltando um pouquinho na parte acadêmica, durante a faculdade, você sentiu no final do curso, que é o momento onde eu estou, e acho que A angústia. Exatamente. Esse último ano, esses últimos semestres, o que eu vou fazer? Eu vou para um escritório maior, menor, vou para o tribunal, vou fazer um estágio em algum órgão público. Fazer concurso. Vou fazer concurso, vou ficar parado, vou fazer o AB agora no 8º, no 9º, no 10º. Quando? TCC. Como que foi lidar com essa angústia? Porque eu acho que a pergunta, se você sentiu ou não, ela é até meio redundante. Porque eu acredito que todo mundo vai passar por essa angústia, né? Olha, para mim eu acho que foi um pouco anestesiado, porque eu cursei paralelamente ao curso de Direito, o curso de Filosofia. Ok. E o curso de Filosofia ele tem um ano a menos. Então, logo que eu concluí o curso de Filosofia, eu ingressei no mestrado. Então, meu último ano do Direito, ele foi paralelo Com o ao meu mestrado. E o mestrado são 2 anos. Então, eu sabia que, ao terminar o curso de Direito, primeiro, eu já teria um emprego, porque a minha chefe já tinha conversado comigo. Ela falou, olha, Ricardo, se você quiser, você pode ficar, você vai ser muito bem-vindo. E eu aceitei. Obviamente. E eu também estava fazendo mestrado. Então, eu sabia que, por pelo menos mais um ano, eu estaria num ambiente universitário, né? Ok. Talvez o fim do meu mestrado foi o período mais angustiante. E já que a gente está falando de angústia, vamos seguir nessa linha. Finalzinho de mestrado. Ou então até antes, vamos recapitular. Como foi a escolha por esse mestrado? Por que um mestrado e não uma pós primeiro? Ou então, por que a necessidade de um mestrado, essa especialização ainda maior? Seria essa necessidade que se tem hoje em dia de uma constante atualização? Não, no meu caso não. Assim, eu sempre soube, eu acho que logo no começo do curso, professores que eu admiro, a professora Mônica, na época eu tive, e ainda tenho, né, uma ótima relação com o professor Fábio Belo, que era um professor da psicologia, Ok. doutor em literatura, que dava aula aqui na casa. Então, assim, era alguém deslocado, eu diria, né? E por outro lado, que me despertou um interesse, assim, para a vida acadêmica que eu acho que ele não sabe o quanto ele impactou na minha vida. Quer dizer, ele sabe porque eu falei para ele, né? Então, o objetivo do meu mestrado não foi nenhuma questão de atualização, foi mais efetivamente um objetivo, né? Que eu queria ser professor. Assim, isso eu tinha como certeza. Houveram momentos que eu não sabia se eu seria, eu me consolidaria como advogado, tendo meu escritório, trabalhando com outra pessoa, mas eu sempre tive certeza que eu gostaria de ser professor. A docência sempre foi uma... Sim, sempre foi a certeza. E, Ricardo, você abordou o curso de filosofia. É uma área que a gente estuda no direito, mas que às vezes ela é muito deixada de lado, né? As pessoas não dão devido valor à filosofia. Você sempre soube no início do curso
que essa era a área que você queria atuar dentro do direito? Atuar é uma palavra um pouco, eu diria, talvez inapropriada para a filosofia, porque a atuação profissional da filosofia hoje ela é basicamente um magistério. Sim. O bacharel em filosofia ele vai ser professor, não é? E a filosofia, ela e eu ouço isso às vezes como uma reclamação, mas isso na verdade é a essência. A filosofia ela é abstrata. Ela é abstrata porque ela envolve a capacidade do ser humano de formular conceitos, né? Então, algo que é abstrato dificilmente tem um viés utilitário. Então, você consegue operar bem o direito sem ser capaz de formular conceitos. Totalmente. Mas você dificilmente vai ter uma visão crítica do direito sendo incapaz de formular conceitos. Então, são formações complementares, mas não necessárias. Assim, você tem excelentes advogados, excelentes mesmo, excelentes profissionais de direito que não dão a mínima para a filosofia ou para a capacidade de abstração. E tudo bem. Eles não são obrigados a isso. Ou são menos capazes por isso, né? Às vezes pelo contrário. Então, não digo que eu tenha essa preocupação em atuar como filósofo. Eu acho que quase sempre, quando eu estou elaborando uma peça, realizando um despacho, eu dificilmente penso como filósofo. Mas eu acho que na academia, isso tem a sua valia, entende? Entendi. Mas a minha dúvida, Ricardo, era um pouco na escolha. O direito eu entendi muito bem. Foi o que você falou, essa influência que não era uma obrigação do lado dos pais. Uhum. Mas a filosofia, juntamente ao direito, desde o início, por quê? Não foi exatamente desde o início, porque o curso de filosofia na faculdade jesuíta, ele dura 3 anos. Ok. Porque lá a gente tem os cursos intensivos, que durante 3 ou 4 anos, a depender da modalidade que você cursa. Porque lá, nos meses de fevereiro, as aulas começam regularmente em março, mas em fevereiro você tem a opção de cursar 2 disciplinas. Então você passa, durante todo o mês de fevereiro, cursando no primeiro horário, por exemplo, Filosofia Antiga 1, e no segundo horário, Filosofia Política. E fazendo isso nos 3 anos, você consegue cortar um ano da faculdade. Exato. Então, eu ingressei no curso de filosofia no final do meu primeiro ano do curso de direito, entendeu? Por influência de professores que eu tive aqui na casa. O Thiago Decá, professor de filosofia, o professor Fábio Belo, que foi meu professor de psicologia, o professor Marco Antônio, que foi meu professor de hermenêutica, foram todos professores que me influenciaram profundamente. Assim. Refletindo muito sobre a importância do professor Sim. na vida do aluno, né? Não só para ensinar, mas também para mostrar uma profissão, para mostrar um conceito, às vezes até um estilo de vida que é admirável. Ricardo, nós estamos chegando para o final da nossa entrevista e tem um momento que toda vez eu e a Mônica fazemos, eu acho que é a parte que ela mais gosta e que em homenagem a ela eu vou fazer, que é o nosso bate-bola. Vou te dar algumas palavrinhas e eu quero uma resposta rápida para o que vem na sua cabeça sobre isso. Ricardo, o direito para você é? Modo de vida. A família para você é? Tudo. Lecionar para você é? Vocação. E para um filósofo, Deus para você é? Uma incompreensão. Pessoal, esse foi o nosso episódio, o primeiro episódio com o Ricardo Manuel. Ricardo, muito obrigado, mas fica aqui e você também, que a gente vai lançar e vamos gravar agora o segundo episódio com o Ricardo, para a gente entender um pouquinho mais desse início na carreira como advogado, como professor, um pouquinho mais do mestrado. Então, acompanhe o nosso próximo episódio.